palavra do Senhor. Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse: eu dei ao filho do teu mestre tudo que pertenceu a Saul e a sua casa. Portanto, tu e os teus filhos e os teus servos cultivareis terra para ele, e trareis os frutos para que o filho de teu mestre possa ter alimento para comer. Mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: segundo o que o meu senhor o rei tem ordenado ao seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Vou dizer de novo. Ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Maravilha, papai! Vamos poder assentar, fique à vontade. Em nome de Jesus, se acomode. Irmãos, eu sei que já é o terceiro dia dessa campanha. Deus é grande. E você, nos outros 2 dias, já tem ouvido tremendamente a respeito de Mefibosete. Eu quero apenas, aleluia, continuar confirmando aquilo que o Senhor já vem falando até aqui. Olha aí, Jesus. Deus me deu uma mensagem, o tema dessa mensagem é os segredos da mesa do rei. Eita, papai lindo! Vamos guardar, é o segredo da mesa do rei. É por isso que eu te amo. Você crê que a mesa do rei tem um segredo? Eu creio. Porque enquanto nós estamos lendo a história de um rei que se compadeceu do servo, nós estamos diante do rei dos reis. Oh, Ele tem maravilha! uma mesa reservada. Eu acredito. Irmãos, a palavra do Senhor começa nos dizendo em 2 Samuel 4:4 que Jonatas tinha um filho por nome de Mefibosete. Olha aí, Jesus. Jonatas, filho de Saul. Aleluia. Certa feita a Bíblia diz que tanto Jonatas quanto Saul vão para a guerra e vão morrer na guerra. E como todos sabem, era de costume da época, todo rei que agora vai assumir o trono, ele não deixa nenhum descendente do rei antigo, mas ele sim manda matar todos os descendentes para que ninguém pudesse um dia se levantar contra o reinado. Então era automático. Se o avô morreu e o pai morreu, o rei que iria substituir iria também mandar matar, aleluia, o neto. E o neto era Mefibosete. Mefibosete, aleluia, olhe para cá. Mefibosete, aleluia, a sua ama, a serva, a cuidadora dele, pega esta criança de 5 anos chamada Mefibosete e sai fugindo, sai correndo para que pudesse poupar a vida deste neto do rei. Olha aí, Deus. A Bíblia diz que no meio do caminho, aleluia, a carruagem com esta serva andava com a criança, aleluia, às pressas, na correria, vai deixar o menino cair. Eita, Jesus. Tombo, a Bíblia diz que o menino vai quebrar os 2 pés e vai ficar aleijado. Está aleijado, mas ainda está com vida. Está com dificuldade, mas ainda está com vida. Os 2 pés quebrados, mas ainda estava com vida, pastor. O que é isso? Eu não sei qual é a dificuldade que no meio da sua vida, sua caminhada, você passou até aqui, mas eu tenho uma palavra para você. Você ainda está vivo. E se está vivo, ainda dá tempo de cumprir a vontade do querer do Senhor. Estava aleijado, mas estava vivo. Oh, glória! Mefibosete, aleluia, então fugiu para Lodebar. A palavra Lodebar, traduzido, significa terra sem pasto, ou terra sem palavra. Se Lodebar significa terra sem pasto, pasto para
animal é lugar de alimento. Então, se lá é uma terra tem pasto, então lá não tem alimento nem para os animais. Mas fique tranquilo, que por mais que fuja para um ambiente que não tem alimento nem para os animais, pode ter certeza que está protegido e cuidado pelo Pai. Eu já recebo uma palavra do céu para alguém nessa noite, e Deus já está dizendo: eu não sei como está a sua terra hoje, mas eu quero te dizer, você está sob os cuidados do Senhor. É Deus quem cuida, é Deus quem guarda, é Deus quem protege, é Deus quem dá. Alá e como alá na terra, é Deus quem te sustenta nessa terra, Senhor. Porque para todo mundo a terra tem pasto, é terra de morte. Mas é terra de morte para quem não tem Deus. Para quem não está sob os cuidados de Deus. Para quem não está sob os tempos de Deus. Só que guarde uma coisa: Deus tem um tempo de começar, mas Ele tem um tempo de cumprir a promessa. Quem talvez não tive uma promessa de Deus aqui? Então eu quero te dizer, vai cumprir uma a uma. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se foi Deus quem falou, prepara. Que a qualquer momento a promessa vai cumprir. Ele toma atenção de Deus, Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que agora está o Mefibosete do Lodebar. Vai crescer, lá vai ter filhos. Só que lá ele é neto de rei. Aquele que é digno ao trono. E a Bíblia diz que agora, aleluia, quem vai assumir o trono é o rei Davi. Só que o rei Davi tem um detalhe, que a Bíblia diz que ele, aleluia, ele formou uma aliança com o pai de Mefibosete. E a aliança era ela: Jonatas, se você prosperar, eu te peço que não esquece de mim e nem dos meus. E Jonatas também disse a Davi: se você prosperar, não esqueça nem de mim e nem dos meus. Eles fizeram uma aliança na terra, mas também essa aliança estava sendo gerada no céu. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra também é ligado no céu. Davi estava diante de uma aliança. Jonatas morreu, Saul também morreu, mas Deus cumpriu a promessa e colocou Davi no trono. Mas um certo dia a Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus agora vai incomodar Davi, aleluia, vai pôr no coração dele, fazer ele lembrar que havia uma aliança que ele ainda não havia cumprido. Mas qual que aliança é essa? A aliança que ele honraria a descendência de Jonatas. Davi pega o seu servo, aleluia, Ziba, e faz uma pergunta: tem alguém ainda na casa, aleluia, de Jonatas, para que eu possa honrar? Pastor, o que é isso? É que o rei se lembrou do servo. Vou dizer de novo para tu guardar. O rei se lembrou do servo. O rei se lembrou de você nessa noite. O rei hoje se lembrou, não pegou para melhorar. A Bíblia vai dizer um mistério tão grande, pastor Sueli, que a Bíblia vai dizer que é um outro rei chamado Assuero. Esse rei, certa feita, deitou para dormir, rolava para a direita, não achava sono, rolava para a esquerda, o sono não vinha. Se aleluia, sentava na cama e nada do sono chegar. Então ele pede, como de costume, para que, aleluia, trouxesse os livros das crônicas, o livro das histórias, do estabelecimento do reino. A Bíblia vai dizer em Esther capítulo 1, aleluia, que o rei agora está lendo as crônicas e ele está vendo que tinha um homem que livrou o rei da morte, aleluia. Só que quando o rei viu embaixo, ele percebeu que esse homem não havia sido honrado, porque livrado o rei da morte. Então ele pergunta: cadê esse homem? Aleluia, por que não honraram ele? Por que o nome dele não está aqui? Pastor, o que é isso? É que esse homem, aleluia, ele honrou o rei, mas permanecendo
Não, faz o seguinte, manda buscar, não entendeu? É noite de honra para a sua vida. Jesus vai dizer, não depende de você, e hoje eu vou te mandar buscar, porque é Deus honra lá, e a cena é honra de Deus que vai chegar na tua vida, acredita nisso? Então pode glorificar e se preparar, que a honra do céu está chegando. Deixa eu ver quem recebe, está chegando. E se prepara, que a honra de Deus chega para você. Aleluia, glória, aleluia. Ah, Senhor, a vitória é minha, Senhor, eu creio. Meu Deus. Assim como o rei Assuero Davi manda buscar, traz ele. Meu Pai. E quando Mefibosete chega, ele pensa que ele, aleluia, ele se comporta como servo, porque ele entendeu, aleluia, que ele era servo. Não estava na posição que era de direito dele. E nem chegou a pedir, eu quero meu lugar. Não. Ele chegou a dar aqui o teu servo. O que é isso? É que Deus ainda está chamando servo. Nem servo aqui essa noite, porque Jesus conta com você. Ele conta. A Bíblia diz, aleluia, que agora Davi fala para Ziba, aleluia, tu vai trabalhar, tu vai produzir e vai trazer alimento para os teus servos. Só que é o seguinte, Mefibosete agora, eu vou cumprir a minha aliança que eu tenho com o pai dele. A partir de hoje, ele não vai comer mais na terra sem passo nem levar. A partir de hoje, vai comer na mesa do rei, na mesa do rei, é na mesa do rei. Eita, Jeová, eis-me aqui. Quando nós falamos Ah, Rei da Glória. de mesa, Meu Deus, o Senhor é lindo demais. a mesa na Bíblia tem significados profundos. Meu Deus. Você vai ver na Bíblia que mesa é um lugar de comunhão, Meu Deus. é um lugar de provisão, de sustento divino, é um lugar de graça, de aliança, de intimidade, de aceitação. É a mesa. E também é um lugar de santidade e de gratidão e também de adoração. É a mesa. Só que quando olhamos para a mesa, aleluia, na Bíblia nós vemos vários textos falando sobre mesa. Eu quero falar pelo menos mais 4 mesas aqui nessa noite. A Bíblia diz, aleluia, que agora, Meu Jesus. existe no Salmo de número 23, Oh, meu Deus. que o texto começa dizendo assim: o Senhor é o meu Pastor, e nada me faltará. E por que as coisas faltam? Eita, papai, olha aí. Ai, Deus. Porque é um texto que a gente mais usa na nossa vida. Não, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. E muitas vezes falta tudo. Olha aí. Então Deus não é Senhor? Quando a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, no original ele está dizendo que é Ele quem não me falta. Como assim, pastor? Pode faltar comida, mas Deus não falta. Pode faltar bebida, mas Deus não falta na sua vida. Pode passar prova, mas Deus está contigo. Pode passar dificuldade, mas Ele está lá com você. Pode estar sofrendo afronta, Ele está sentindo com você. Porque Ele é meu pastor, lá. Ele não te falta na tua vida, lá. Eu sou a graça. E a Bíblia diz que Ele é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. E por amor do teu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. E aí, 5, prepara a sua mesa perante a minha presença e dos meus inimigos.
dele, o Olha Senhor, aí. colocar uma mesa Meu Deus. diante dele, mas na presença dos inimigos. Meu general da glória. Pastor, qual é o problema? O problema papai. é que hoje em dia muitas pessoas querem montar a mesa para provar para o inimigo que Deus é fiel na sua Meu Deus, tem misericórdia, pai. Só que o detalhe, pastor, missionário, não é Davi quem monta a mesa. Quem monta a mesa diante dos inimigos ainda é Deus. Pastor, que mesa é essa? É a mesa da honra, é a mesa da gratidão, é a mesa do socorro. E é que o monta é Deus quem monta. O que é isso? É que Deus está falando de mesa cheia que Ele vai montar para você, na presença dos seus inimigos. Você não precisa provar nada. Quem prova para você é Deus. Quem prova e mostra que Deus é na sua vida ainda é Deus. Glória a Deus. Desse jeito. Não se preocupe em mostrar para ninguém que Deus é contigo. Olha aí, Jesus. Se preocupe em estar com Deus, porque o Oh, restante é Deus quem mostra, é Deus quem prova, é Desse Deus jeito quem eu creio. faz. Eu creio dessa maneira. Está entendendo o mistério? Dessa maneira eu Que creio. mesa é essa? Aleluia! Essa é a mesa que o Senhor mostra. Aleluia! A presença dEle, o cuidado dEle é diante dos inimigos. E Davi está no meio do pasto com as ovelhas, então vai ter os lobos à sua volta. Só que se Deus está colocando a mesa não é só cuidado e de honra da parte de Deus, também é mesa da proteção de Deus. Deus coloca aquela mesa lá, o lobo pode até tentar, mas ainda quem protege é Deus. Pastor, o que é isso? É que pode até se levantar contra a sua vida, mas ainda quem te protege é Deus. Alguém que é Deus que te protege, é Deus que te guarda, é Deus que te livra, é Deus a lá e o Salmo 34 vai dizer que o anjo do Senhor anda ao redor daqueles que o temem. Tem um anjo que Deus coloca para te proteger, para te guardar. Não se preocupe com quem se Meu Deus. Eu quero posse nessa noite. Glória a Deus. Oh, Jesus. Quem tem comunhão com o Senhor Muito obrigado, pode Deus. descansar, mesmo estando cercado das aflições. Pastor, o que é isso? É que mesmo diante das provações e dificuldades que você está passando hoje, Jesus está te dizendo: descansa. Descansa porque Ele trabalha. Descansa porque Ele entra com a providência. Descansa porque Ele vai na frente. Descansa porque é Ele quem peleja. Descansa porque é Ele quem cuida de você. Descansa porque é Ele quem te protege. Deita a cabeça do travesseiro. Coloca essa situação nos pés dele. E pode dormir tranquilo, porque é Ele quem te faz você descansar na presença dele. Eita, Deus, é lindo demais. Oh, papai. Descansa. Lindo, maravilhoso e fiel. Quando olhamos para a Bíblia, a gente vê uma outra mesa. pastor. Olha aí, Deus. Que mesa é essa? Lucas capítulo 14, Meu Deus. do versículo 15 aos Meu 29. Jesus. A Bíblia diz que Jesus agora vai contar uma parábola de uma outra Eita, mesa. papai. A Bíblia diz que o Senhor agora, Ele vai fazer uma mesa do banquete. Eita, Deus. Ele prepara a festa, prepara o banquete, deixa tudo organizado, preparado. Meu Deus. Pastor, que mesa que é essa, Ah, pastor? papai. Essa é a mesa da inclusão. Como é isso? A Bíblia vai dizer que esse Senhor, agora, aleluia, Ele fala para seu servo e diz assim: vai lá fora, chama todos os meus amigos. Pode chamar, chama eles e manda eles virem para a mesa, para festejar comigo. Fala para eles que não é para eles se preocuparem com nada. Por quê? Porque já está tudo preparado. Pode chamar, fala que o Senhor deles está chamando para eles virem festejar comigo. A Bíblia diz que então esse servo vai até, aleluia, os amigos daquele Senhor e começa a chamar eles. Olha, o Senhor está chamando você para
participar do banquete, para participar da mesa, para poder, aleluia, festejar com ele. Não precisa se preocupar, é só ir para essa festa, porque a mesa já está preparada. Mas a Bíblia diz, aleluia, que agora eles vão, aleluia, rejeitar o convite, pastor. Quais são os tipos, aleluia, que eles rejeitaram? A Bíblia diz, aleluia, que uns vão dizer, aleluia, que foram comprar um campo e que agora, aleluia, eles precisam avaliar o campo, ver se o campo está tudo certo, ver se o campo está de acordo. Então é o seguinte: avisa o teu Senhor que eu não posso ir para essa festa. Por quê? Porque eu tenho que ir para cuidar do meu campo. Olha aí, meu Deus. Esse servo vai até o segundo e o segundo diz assim: é o seguinte, avisa o teu Senhor que eu também não vou poder ir para essa festa. Sabe por quê? Porque eu tenho uma junta, eu acabei de comprar uma junta de bois. Comprou 10 bois, já não quer mais ir para a festa. Pai amado. Comprou 10 bois, já não quer mais participar. Olha aí, meu Deus. Fala mesmo. Aleluia, e diz para ele assim: olha, fala para o Senhor que a gente também não vai ir. Por quê? Porque eu comprei 5 juntas de boi ou 10 bois. E é o seguinte, eu preciso ir lá experimentá-los. Por isso, não iremos na festa, ok? Meu Deus. O servo vai até o terceiro e o terceiro diz assim: avisa o Senhor que a gente também não vai. Por que não vai? Porque é o seguinte: eu acabei de me casar e agora eu preciso cuidar da minha família. Avisa o Senhor que a gente também, aleluia, não iremos. Pastor, como que é isso? Vai agora, aleluia, aquele servo voltar para o seu Senhor e vai dizer, aleluia, que eles não quiseram vir para a festa e nem para a mesa. Por quê? Porque eles tinham os seus próprios compromissos e não fizeram questão da mesa daquele Senhor. E a Bíblia diz que aquele Senhor vai se enfurecer por ter sido menosprezado. Meu Deus. E se eu falar para você que muitas das vezes esses 3 que menosprezou a mesa é eu e você? Desse jeito. Tá? Pastor, vamos melhorar para você entender. O primeiro, quando diz assim, ó, que ele comprou um campo e precisava ir ver o campo. Primeira coisa, quem é que compra um lugar sem antes olhar? Sem antes avaliar e ver se está de acordo? Tá? Você vai lá, você vê, quando você tem certeza, por último você compra, sim ou não? Sim. Você compra assim de olho fechado, a gente tá nem aí. A gente sempre vai olhar primeiro, vai avaliar. Mas ele disse aqui que ele não ia para a festa, por quê? Porque ele já tinha comprado e agora ele iria avaliar. Eita, pastor, o que é isso? É que ele estava mandando uma mensagem para aquele senhor que estava na festa e a mesa dizendo: as minhas prioridades estão na frente da sua festa. Eita Deus, fala mesmo, pai. Quantas vezes a minha e a sua prioridade está na frente da vontade da mesa do Senhor? Quantas vezes a gente coloca o nosso bem-querer na frente daquilo que Deus, irmão, só para começar, quem nos abençoa de alcançar as coisas é Deus. Desse jeito. E uma vez que eu coloco qualquer coisa acima de Deus, isso se torna idolatria. Santo Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Tu tem amado a Deus? Olha aí, Jesus. Tu tem amado ao Senhor? Oh, meu Deus. Ao segundo, o segundo compra 10 bois para testar. Ou seja, ninguém vai comprar boi para depois ir lá para ver se presta. Meu Deus. Quem faz isso? Ninguém faz. Ninguém. Só que bois, isso para ele futuramente se tornaria dinheiro. Ele compra 10, se pelo menos 5 ali gerar, já vai virar 20, 30, só vai crescendo. O quê? A mesa do rei, para esse não era prioridade. Estava correndo atrás mais de, aleluia, do seu bem querer, aleluia, do seu monetário, do que a mesa do rei. Está entendendo? O rei ficou irado. E ao terceiro, a Bíblia diz, aleluia, que ele não foi porque ele tinha acabado de casar. Ô, meu irmão, acabou de casar, aleluia, ele poderia ir para onde ele quisesse, mas ele escolheu, aleluia, ficar com a família dele e deixar de ir para a mesa do rei. Isso me deu tanta ira, aleluia.
está acima da vontade de Deus na minha e na sua vida. Eu creio nisso, meu Deus. O que tem estado acima de Deus na sua vida? Papai. Ou melhor, o que tem te impedido de você se aproximar mais de Deus? Eita, O que tem te impedido de você exercer a vontade de Deus? O que é a prioridade na sua vida? O que tem sido, aleluia, estado em primeiro lugar na sua vida? Meu Deus. Essa atitude, Jesus na parábola diz que esse servo se irou. Irou de tal modo por quê? Porque a mesa estava preparada. Olha aí, Jesus. Aquele senhor só queria honrar eles, Meu Deus. mas eles colocaram as coisas deles em primeiro lugar e perderam a honra naquela mesa. Sabe que Deus está dizendo para alguém que tem colocado, quais são as desculpas, o que você tem feito, que tem colocado, aleluia, o Senhor em segundo plano, tudo que Ele quer é te honrar, tudo que Ele quer é ver você na mesa com Ele, na intimidade. Isso é tão tremendo que estava tudo pronto. Esse Senhor irado olha para o servo e diz: faz o seguinte, volta lá, mas agora você não vai pelas ruas. Agora eu quero que você vá pelos becos, pelos valados. Pode ir e chama todos que você vê pela frente. Chama os aleijados, chama os coxos, chama, aleluia, os sem teto, chama aqueles que estão nas ruas. Pode chamar e fala que o Senhor está chamando uma festa do banquete. Por quê? Porque eu quero ver a minha casa cheia. É cheia, é chamada. Ai, a sébia como na sébia. Ele pega, aleluia, está chamando, e a casa enche de coxo, enche de pessoa, pastor. Muitas das vezes é eu e você que estamos assim, às vezes aleijado, às vezes coxo. Não estou falando fisicamente, é espiritualmente, porque se está aleijado não consegue andar, se está coxo não consegue nem levantar a mão. Mas hoje o Senhor está mandando chamar. É na mesa que Ele te quer. É na mesa. É, papai. Nos perdoa, Eu pai. sou como a Nos perdoa, pai. Aleluia. É, Jesus. O Evangelho não é exclusividade. Eita, Deus. Não. Negativo. O Evangelho é um convite aberto para todos aqueles que reconhecem sua necessidade. Desse jeito. Você precisa de Deus aí? Glória a Deus. Você precisa dele, te chama Ah, na mesa. papai. Ele não quer te ver fora da mesa, Ele quer você na mesa. E na mesa é onde, aleluia, onde você tem comunhão com Ele, aonde Ele te alimenta, aonde Ele te abraça, aonde Ele te capacita. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, ceiarei com Ele e Ele comigo. Jesus não chega empurrando, tacando o pé na porta. Não. Se tem alguém dizendo que é ser fazendo isso não é Deus, é o diabo. Porque o Senhor, Ele é cavaleiro, Ele bate na porta. Ele só vai entrar se você abrir a porta para Ele entrar. Se você não abrir a porta, Ele continuará do lado de fora. Glória, meu Deus. A escolha ainda é minha, a escolha ainda Com é certeza, meu Jesus. Se Ele está ouvindo. É, pai. Se você está ouvindo Ele batendo na tua porta hoje, então abre a porta e deixa Ele entrar. Porque tudo que Ele quer é ceiar, ter comunhão, cuidar de ti. É tudo que Ele quer, aleluia, te abençoar. Então se Ele está batendo na tua porta hoje, abre e deixa Ele. Oh, glorificado meu nome. Porque os que eram dignos não quiseram, mas os indignos o Senhor recebeu a todos. Eu e você não merecemos nada, mas Ele nos aceitou. E a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos Ele, foi Ele quem nos escolheu. É graça, é privilégio, aleluia. Existe uma outra e última mesa. Olha aí, Jesus. Que está lá em Apocalipse. Eita,
Pastor, que mesa é essa? Iniciar aqui. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 6 ao 9. Vai falar das bodas do Cordeiro. Oh, Deus. Aonde, aleluia, o Cordeiro foi preparado já. O Pai preparou tudo, preparou uma mesa. Só que essa mesa não é uma mesa terrena, não é uma mesa visível, é uma mesa espiritual, é uma mesa eterna, é uma mesa, aleluia, porque se aqui você serve a mesa, lá quem vai servir você é Ele. É uma mesa, aleluia, de graça eterna, que é o clímax, é o topo, é o último nível da graça do Senhor. Até porque a graça na nossa vida, aleluia, ela começa a manifestar no dia que a gente levanta a mão e aceita Ele como único e suficiente Salvador. Ali começa a graça a movimentar dentro de mim, de você. Só que essa graça ela se tornará eterna e o último grau dessa graça vai ser lá na mesa, lá no céu, nas bodas do Cordeiro. Interessante é, aleluia, que as bodas do Cordeiro é uma mesa que está no céu e é um cumprimento eterno de comunhão. Essa mesa do céu, o Senhor mostrará agora comunhão comigo e com você para sempre. Para sempre. Agora não vai ser Ele que vai estar conosco, nós estaremos lá no céu com Ele. E é por isso que eu te amo tanto. Nenhuma, aleluia, nenhuma deficiência, dor ou vergonha estará mais presente. Só alegria e festa. Por isso que eu te amo tanto. Essa mesa que eu acabei de dizer, que é a mesa que Jesus estava citando, já é um símbolo da mesa lá na hora. Só que agora em Apocalipse, João viu essa mesa. Oh, Deus. E viu que essa mesa agora, aleluia, vai ser uma comunhão que não vai acabar mais. Oh, glória! Aleluia! Até porque, para entrar no ambiente onde essa mesa está, não está escrito, mas eu acredito com base nos versículos. E quando a gente chegar lá, pastor, o anjo já vai estar com um lenço na mão. O anjo já vai estar com um lenço na mão para te entregar. Olha aí, meu Deus! Porque o texto diz que dentro do céu não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais angústia. E agora, aleluia, por que isso? Porque aqui tu ainda chora, tu ainda passa prova, passa angústia. Tem dia que nem palavra de oração você tem, assim como Ana, que estava dentro do templo, e a Bíblia diz que ela não tinha mais palavra, não tinha mais voz, era só a boca que se mexia, por tamanha angústia, buscando um milagre. Quantas vezes você não temos palavras, essa angústia, essa dor, essa tristeza, essa lágrima? Deixa eu te falar uma coisa, Deus ainda conhece a linguagem das lágrimas. Ele fala, e depois quando você chora, é uma frase que Deus ele entende, Ele te conhece, Ele sabe, a lágrima como ela recebe da lágrima, Ele te compreende. Aleluia! Só que isso tudo que tu passa ainda é aqui na terra. É por isso que eu te amo. Porque lá no céu tu não vai chorar mais. Louvado A dor não vai te alcançar mais. A tristeza não vai alcançar mais. A Bíblia diz que teve um só pastor, aleluia, que teve a audácia de chorar no céu, João. Só que quando ele chorava, a Bíblia diz que o anjo forte olhou para ele e disse: João, não chore mais. Por quê? Porque eis aí o Cordeiro de Deus que te ama, irmão. Sabe o que é isso? Aqui tem alguém no céu que vela por
você, que cuida de você, que caminha com você. Ah, Jesus, como eu creio, Pai. Isso é recompensa. Isso é cuidado de Deus. Oh, Deus. Nada do que você passa nessa terra Maravilhoso. vai passar ou vai entrar lá no céu. Pastor, o que é isso? É que tem uma festa preparada, aguardando você. Aleluia. Aguardando você. Glória. Essa mesa do céu espera você. Eu creio. É você que essa mesa espera. É você que essa mesa espera. Deus está com tudo preparado, a festa preparada para receber você que veio aqui essa noite. Você que está nessa campanha. Tem uma cadeira reservada lá no céu para você. E quem vai te servir é Ele. E quem vai, aleluia, colocar no lugar para você é Ele. Recompensando você. Esse dia ainda vai chegar. Eu creio. Aleluia. Ah, Jesus, como eu creio. O mesmo rei Ah, Deus, como eu que creio. perdoou o Mefibosete, Jesus. hoje ele prepara lugar na mesa eterna. Glória. Ele não só lembrou, presta atenção, Davi não só lembrou do Mefibosete que mandou chamar. Davi colocou ele para sempre na mesa dele. Louvado seja A Deus. partir de agora, Davi diz: ele vai comer na minha mesa. Grande Deus. É na minha mesa. Isso é o que Deus vai fazer com você. Eu creio, Pai. Ele não só lembrou de você, mas ele mandou te chamar. Eu creio, Jesus. E tu vai comer na mesa Ah, dele. papai, eu É na creio. mesa do Senhor. A mesa do rei Davi é símbolo de graça imerecida. A mesa dos salmos é a mesa da provisão constante. A mesa de Lucas é a mesa da inclusão e misericórdia. Mas a mesa do Apocalipse é a mesa de comunhão eterna. A pergunta que fica é: você já aceitou o convite do rei hoje? Eita, meu filho. Porque talvez você entrou aqui e você nem sequer aceitou o convite do rei. Porque esse convite, pastora, chega o dia que o Senhor nos dá a chance de aceitar ele. Desse jeito. E aí se cumpre na mesa lá no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O rei lembrou de você. Eita, meu Deus, eu te amo, Jesus querido. E esse mesmo rei que fez o Davi lembrar é o mesmo rei que te chama hoje. Glória. E esse rei que te chama hoje, ele te pergunta: você já aceitou ele hoje? Se coloque de pé.